É a véspera do Shabat, Parashat Shlach, e nós somos live a live, conectados, dispostos e prontos para ouvir as palavras sagradas da nossa Parashá, da nossa porção semanal. Na época moderna, nos dias atuais, tudo tem uma senha, um code, uma senha. Em nossa Parashá aprendemos que Deus também deu para Moisés uma senha. E através dessa senha, Moisés, o chamado Moshe, nosso mestre Moshe Rabbeinu, ganhou acesso para receber perdão para os Bnei Israel, para o povo de Israel. E para isso Moshe Rabbeinu precisava de uma senha, e essa senha foi entregue para ele durante a nossa parashá, durante a nossa leitura da porção semanal. Todos nós conhecemos a dificuldade das senhas. Para abrir o nosso computador é uma senha. Senha particular. Para olhar nosso extrato bancário, mais uma senha. E para tudo, precisamos uma senha. E já que nós temos tantas senhas e tantos passwords, devemos deixar tudo registrado em algum lugar. E para entrar naquele lugar, também precisamos de uma senha para poder, às vezes, se relembrar qual que é o Muitas vezes, no nosso centro, na nossa sinagoga, acontece que alguém ativa o alarme sem querer. A companhia de segurança nos liga logo para averiguar se é um acidente ou não. Mas a primeira pergunta que nos pede, qual que é a senha? E se nós não lembrarmos a nossa senha, aquele barulho não para e deixa todo mundo irritado. Passado algum tempo, a gente se cansa tanto que pedimos, Deus nos salva dessas senhas, porque eles estão realmente complicando a nossa vida. Mas, se olharmos o conceito de uma senha, percebemos que não é uma grande novidade. Na nossa história, senhas sempre eram usadas. No livro Juízes, havia uma guerra civil entre o povo judaico, entre as tribos Efraim e as pessoas do Gilad. Isso aconteceu na época do juiz chamado Yiftach. Agora a dificuldade era o seguinte, as pessoas do Efraim queriam infiltrar o território do Gilad. Mas já que as pessoas do Efraim e as pessoas do Gilad eram judeus que apareceram com aparência igual, aqueles que são de Gilad não poderiam saber quem que é deles e quem que é do Efraim. Por isso eles tiveram uma ideia, precisa de uma senha, um code. Os membros da tribo de Efraim, por alguma dificuldade, não poderiam falar SH. Eles iam falar S. Por isso, a palavra shibolet, que é uma espiga em hebraico, chamada shibolet, pessoas do Efraim tiveram dificuldade de falar shibolet. E eles falaram siboles. Da mesma forma como para o americano é difícil falar o CH, eles não podem falar Hanukkah, eles vão falar Hanukkah, e também para o israelense falar W fica difícil. Mas de qualquer jeito, podemos sempre saber da onde vem uma pessoa, quais são as origens, qual que é a sua terra natal, da maneira como que eles pronunciam letras e palavras. Por isso as pessoas do Gilad iam parar qualquer pessoa e perguntar, você poderia falar para nós a palavra Shibolet? E se ele falou Shibolet,
eles sabiam que essa pessoa é do tribo Efraim. Mais um caso encontramos onde que foram usados codes e senhas. Na época que os romanos proibiram abençoar o novo mês. Por exemplo, esse Shabbat vamos abençoar o novo mês do Tammuz. Na época do romano, nós não poderíamos anunciar o mês. Isso era proibido. O Sanhedrin, para poder saber, significa os juízes daquele tempo se juntaram numa cidade chamada Entav, onde que eles se esconderam dos romanos. E ali eles queriam abençoar o novo mês e declarar o dia certo do Rosh Chodesh, de início do mês. Mas já que estava proibido, montaram um código. Eles fugiram para aquela cidade e falaram para as pessoas que moravam nas grandes cidades na Terra Santa: vamos mandar alguém, se aquela pessoa vai falar David, Melech Israel, Chai Vekayam, o rei David, o rei de Israel, está vivo, nós vamos saber que o mês já foi anunciado. Também nas épocas atuais, quando o governo russo naquele tempo proibiu praticar religião na Rússia e para as pessoas da Rússia escrever cartas para o Rebbe do Chabad era algo proibido. Também para o Rebbe escrever cartas para a Rússia ia colocar em perigo as pessoas que moravam lá. O Rebbe assinava suas cartas como avô, Zeide, e eles escreveram para nosso querido avô, sempre tipo senhas e códigos. Ou seja, não é uma novidade. A dificuldade de hoje é a quantidade de senhas que nós precisamos. Já falando de senhas, passou na minha cabeça uma ótima história para contar nessa hora. Na cidade de Jerusalém morava uma grande pessoa chamada Reb Aryeh Levin. Ele visitava pessoas nas prisões e mesmo pessoas culpadas. Ele mostrava tanto amor e fez tudo para poder ajudá-los e disciplinar de uma forma certa. Ensinar a vida da Torá de uma forma correta. Quando ele casou, ele era um homem muito pobre. É o costume que após do casamento, do ato do casamento, que chamamos de chuppah, onde o noivo dá um anel para a noiva, os noivos entram num quarto onde é o costume que o noivo dá, aliás, não é mais noivo, já é marido, ele dá um bom presente para sua esposa que ele acabou de adquirir. Nos dias atuais, a hora de dar um diamante, um anel de diamantes, assim diante. Esse Rabino Levin era tão pobre que quando ele entrou no quarto, sozinho pela primeira vez com sua nova esposa, falou pelas seguintes palavras: eu sei que é a hora que eu deveria te dar um presente, mas eu estou tão pobre atualmente que mal que eu poderia pagar para o casamento. Não me sobrou nada para poder te comprar. Mas eu vou te dar algo que vale muito mais de um presente. Eu te prometo que independente quando e como, se haverá alguma discussão entre nós, te prometo que vai ser eu que vou abrir mão. Eu sempre vou te dar o razão, te prometo. Isso foi o presente que Rabino Levin deu à sua esposa. Uau! A declaração dessa não é tão fácil nem para ouvir. Mas o que isso tem a ver com nós? E a nossa porção semanal. Shavuot é a época quando Deus casou com nós. É o dia da outorga da Torá. Deus nos entregou a Bíblia, nos entregou a Torá.
nós somos considerados esposas e Deus o marido. Moshe Rabbeinu, representando as noivas, ele entrou para uma audiência particular com Deus. Naquele momento, Deus deu um grande presente para Moisés e diz pelo seguinte: te prometo, se vai haver uma discussão entre mim, entre Deus e o povo judaico, eu vou dar preferência para a minha esposa, para os Bnei Israel. Eu vou abrir mão. Mas você tem que lembrar da senha. Acesso da senha que eu estou te dando agora, diz Hashem para Moisés. E Hashem deu para Moisés as palavras que ele tem que falar, os 13 atributos da misericórdia. Deus falou para Moisés, fala essas palavras e vocês vão ser sempre perdoados. Sempre perdoados. Moisés usou essa senha várias vezes. Do pecado do bezerro de ouro e também na história da nossa semana, quando Deus pediu para mandar espiões para explorar a Terra Santa e deu tudo errado. Deus quis destruir o povo judaico naquele tempo. Moisés usou a senha e o povo de Israel foram perdoados. Agora todos nós temos acesso para essa senha. Essa senha se encontra na Torá, através da nossa reza. 13 atributos da misericórdia. Conseguimos tudo. A nossa vida sempre tem momentos onde que um certo problema pode nos atrapalhar. E naquele momento a gente esquece quase tudo. A gente não sabe mais rezar, não sabe mais pedir. A gente se sente perdido. Mas a senha temos que lembrar, temos que deixar essa senha em algum lugar. Porque independente da situação, aquela senha nos lembra de tudo que já aconteceu com o nosso povo. A gente ganha força e esperança e todas as nossas preocupações desaparecem. E nesse caso, uma sugestão: não te preocupa. Não fiquem preocupados. Vocês podem perder a senha. Dão a senha para vossas esposas ou esposos. Deixa mais uma pessoa saber dessa senha. Ela vai te lembrar da necessidade dessa senha. De tal forma que quando você vai precisar da senha, você não vai esquecer. E isso é a mensagem da leitura de hoje. Os portões do arrependimento nunca se fecham. Mesmo aqueles assuntos onde a própria Torá diz que é difícil se arrepender, isso é quando você não tem a senha. Quando temos a senha, sucesso garantido. Por isso vamos entrar nesse Shabbat com muita alegria. Vamos lembrar dessa senha, nossa força de pedir, os 13 atributos da misericórdia que se encontram em todos e qualquer sidur, fazer uso deles, implorar para Deus, para nos dar todas as possibilidades da gente realmente poder realizar o propósito da nossa vida para elevar o nosso mundo, para se elevar e tornar o nosso mundo um pomar de Deus. Um bom dia, aliás, uma boa tarde. Já somos uma boa tarde, algumas horas é Shabbat. Shabbat Shalom para todos.